Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Lima, sou diretor do Instituto Springer Brasil. Muito obrigado por estarem assistindo esse live. Aqueles que conhecem a vida do Instituto sabem que todo ano nós fazemos uma festa para celebrar o vencedor do Prêmio ISB. E esse ano, obviamente, com a pandemia, não vai ser possível fazer uma festa presencial com todo mundo lá, então nós resolvemos fazer uma reunião online para, ainda assim, festejar o resultado do prêmio desse ano. Hoje nós vamos ter a presença de vários vencedores do prêmio de outros anos, e falando um pouquinho sobre os seus trabalhos, como foi a experiência e como eles veem a essa promoção do Instituto Springer Brasil. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho rapidamente sobre o que é o Instituto. Nós fomos criados em 2011, são 8 anos já de existência do Instituto. O objetivo do Instituto Springer Brasil é divulgar o uso de sprinklers, para a gente conseguir ter o uso de sprinklers no Brasil com uma técnica mais bem feita, com normas técnicas adequadas, uma legislação que seja efetiva na exigência dos sprinklers. Temos também um trabalho forte na área de educação e na área de geração de dados sobre incêndios e uso de sprinklers no Brasil. O prêmio foi criado em 2013, e a razão desse prêmio foi uma reclamação que a gente vê em várias áreas da proteção contra incêndio no Brasil, que é a falta de material português gerado aqui no Brasil para que as pessoas possam aprender, estudar e ter conhecimento sobre sistemas de incêndio em geral. No caso de sprinklers, nunca houve, ou houve pouquíssimos exemplos de trabalhos feitos aqui. Então, para tentar resolver esse problema, nós criamos o prêmio em 2013, com o objetivo de premiar a melhor monografia apresentada naquele ano, que tivesse o tema de sprinklers como base, mas dentro de podendo ser um assunto técnico, podendo ser um assunto de impacto econômico, podendo ser um assunto que trata de legislação. Então, nós abrimos o regulamento, desde que ficasse centrado na tecnologia de sprinklers. O resultado disso é interessante, que estamos na 7ª edição agora. Nós partimos de um período em que não havia praticamente nada para a gente estudar em português sobre o assunto. Hoje em dia são 12 publicações. Ao final desse programa aqui, nós já vamos ter uma 13ª disponível para todo mundo. O que a gente vê, essas publicações sendo citadas em novos trabalhos, em trabalhos que vão aparecendo mais recentemente. A gente conseguiu fazer que esses trabalhos fossem usados e seguidos por quem estuda a área. Então já está sendo citado como referência em várias vezes, e estamos, inclusive, sendo modelo para outras associações que já começaram a organizar os seus prêmios também. Então a gente espera que a ideia do ISB tenha sido uma ideia interessante, que vai servir a aumentar a disponibilidade de material de estudo para os profissionais de incêndio. Como é que a gente pretende fazer isso aqui hoje? A ideia desse live hoje seria, em primeiro lugar, homenagear todos aqueles que já venceram o prêmio ISB. A gente tem aqui praticamente todo mundo que já ganhou o primeiro lugar no concurso, homenagear aqueles outros que têm publicações pelo ISB também, e ouvir deles o que eles, como é que eles veem o prêmio ISB, qual foi o reflexo que houve em suas vidas profissionais, ou basicamente está aberto para eles falarem sobre suas experiências com relação ao prêmio. E depois disso a gente apresentar o vencedor do sétimo prêmio. Eu gostaria de começar agora com o vencedor do primeiro prêmio,
que é uma figura já certamente bem conhecida na área de incêndio. Esse foi a primeira edição em 2013. O vencedor foi o João Carlos Volentarski, de Belo Horizonte, que muitos conhecem, é uma figura bastante conhecida, projetista de sistemas de sprinkler, conhece bastante o assunto, trabalha com normas técnicas, trabalha na Associação Brasileira de Sprinklers, é um amigo pessoal meu hoje em dia, é uma pessoa que sempre me chamou muita atenção, porque ele tem um interesse e uma vontade que eu acho que fazem dele uma pessoa muito especial nesse nosso mercado. E eu queria convidar o João para falar algumas palavras agora sobre o trabalho que fez, se chama, né, Sprinklers, Conceitos Básicos e Dicas Excelentes para Profissionais. Foi feito a partir de uma ideia de que muita gente estava lendo a norma NFPA 13 de um modo equivocado. E dentro dessa ideia de vamos dividir conhecimento, o João colocou os principais problemas que ele via que estavam sendo praticados por aí, para tentar melhorar a situação. João, você quer assumir agora? Olá, pessoal. Boa tarde e já quase boa noite a todos, né? Todo mundo que está aí me ouvindo. Primeiramente, obrigado, Marcelo, pelas palavras e também pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui com as pessoas, com os nossos convidados, né, da festa de hoje. É uma coisa curiosa, porque há 7 anos atrás, o tempo passa, né? Há praticamente 7 anos atrás, o mercado de sprinkler no Brasil era completamente diferente do mercado hoje. Provavelmente, se eu fosse escrever esse livro hoje, muita coisa eu não iria enfocar e outras eu iria focar. Porque o que acontece? Nos últimos anos, o que se percebe no mercado é que, de fato, o sistema de sprinkler deixou de ser uma coisa que era restrita a poucas pessoas e passou-se a ser falado em qualquer espaço. Então, hoje, a gente tem bibliografia nacional, a gente tem aí vários livros do ISB que tratam do assunto. A gente tem, no meu trabalho, eu tratei de equívocos, né, as dificuldades que as pessoas tinham de interpretar uma série de coisas. A gente já teve trabalho sobre sobre cálculo hidráulico, a gente já teve trabalho sobre inspeção, teste e manutenção, a gente já teve trabalho sobre como receber uma obra, a gente já teve trabalho sobre certificação. Então, hoje, a gente pode falar que depois de 7 anos, o mercado é completamente diferente. Eu penso, a gente já conversou sobre isso, em fazer uma segunda edição desse trabalho que eu fiz aí há 7 anos atrás, e a grande dificuldade é que eu acho que o trabalho ele tem que ser completamente reformulado. Porque aquilo que eu comentava há 7 anos atrás, grande parte das pessoas hoje já assimilaram. E isso é uma coisa muito boa, porque é sinal de que aqueles problemas que a gente tinha naquele momento, a gente hoje não tem. Ou melhor, a gente tem outros. E isso é uma evolução. E isso é uma coisa muito positiva. Então, assim, eu estou muito agradecido de estar aqui hoje falando essas palavras com vocês. Eu tenho certeza que não só o meu trabalho, mas todos que passaram até hoje pelo ISB contribuíram muito para o desenvolvimento do mercado, não só os ganhadores, mas os outros trabalhos também que não ganharam, mas foram publicados. Então, hoje a gente tem uma bibliografia nacional muito rica sobre sistemas de sprinkler. E lembrando, pessoal, que o grande problema das pessoas que começam a trabalhar com o sistema de sprinkler é que a primeira coisa que ele quer saber é como que calcula. E eu sempre falo isso, que o mais fácil de um sistema de sprinkler é o cálculo. Então, a dica aí, né, tem muita bibliografia, estudem essa bibliografia, porque não basta só aprender a fazer cálculo e ler as instruções técnicas ou as normas da ABNT. É preciso assimilar o conceito, entender aquilo que está sendo feito. E hoje, graças ao ISB, a gente já tem muito material sobre esse assunto.
Marcelo, a palavra está com você, pode passar para o próximo aí para a gente ter um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, João. E lembrar todo mundo que essa bibliografia, os que foram publicados pelo ISB, eles podem ser baixados gratuitamente no site do ISB. Hoje em dia, infelizmente, a maior parte das edições em papel foram todas já enviadas, mas você encontra em PDF ou em formato de e-book, pode ser baixado como então vocês podem baixar na Amazon, podem baixar no Google Books, tem uma série de opções para baixar o livro. O mais importante, sempre gratuitamente. Então, por favor, baixem à vontade e usem. Continuando, vamos fazer a coisa cronologicamente. Depois chegou o segundo prêmio, e talvez para surpresa de muitas pessoas, inclusive para mim, para minha surpresa, o prêmio ano e nós tivemos a segunda edição. E o vencedor dessa edição foi o Davis Júnior de Paula, que muita gente também conhece, quem trabalha no mercado de incêndio, engenheiro civil pela FEI, então ele é colega de faculdade meu, se bem que uns 20 anos depois ele esteve lá, né? No meu tempo nem tinha engenharia civil ainda na FEI, pós-graduado em engenharia de telecomunicações, e é pesquisador do IPT, no Laboratório de Segurança ao Fogo, acho que muita gente conhece ele lá, muito atuante no CB24, faz parte de diversos comitês, está sempre lá brigando com o pessoal para ter normas boas. A coisa que sempre me chamou a atenção do Davis é a paixão com que ele faz as coisas. Muita emoção, muita vontade, muita vontade. Acho que talvez uma das poucas pessoas que eu conheço que quando vê um sistema de incêndio mal feito, ele leva a coisa pessoalmente, como se fosse uma agressão pessoal. Então ele é um sujeito que está nisso aí até o pescoço, gosta do assunto. Em breve vamos perdê-lo porque está de malas prontas para se mudar para Coimbra, para fazer seu doutorado lá na Universidade de Coimbra. Mas acho que todos nós esperamos que ele esteja de volta aí daqui a uns 3 ou 4 anos para tocar essa área de incêndio, que é uma pessoa que realmente melhora o nosso setor. Pode falar, Davis, é com você. Nossa, Marcelo, eu estava aqui ouvindo palavras. Primeiramente, boa noite a todos aí que estão assistindo, né, a live, né, participar disso aqui é muito honroso da minha parte, né, e eu agradeço muito as suas palavras aí realmente, assim, trabalhar na área de incêndio para todos que estão aqui não é algo fácil, né, não é algo, quem milita aí no segmento, contribuir com o trabalho aí na área de incêndio não é fácil, né, e realmente eu gosto do que eu faço e onde eu atuo hoje profissionalmente me permite com todas essas pessoas que aqui estão e com diversas outras, com usuários finais, com projetistas, instaladores, enfim, muita gente da cadeia do segmento de combate a incêndio e outros segmentos. Bom, com relação ao prêmio ISB, eu também compartilho de uma opinião que o João Carlos falou aqui. Eu sou extremamente grato à oportunidade pelo ISB para esse concurso e no caso, eu ter tido a felicidade, naquele momento da minha conclusão do meu mestrado, ter submetido o trabalho para esse concurso, né, e ter sido selecionado aí como um trabalho vencedor. Então, agradeço realmente, e o reconhecimento dado ao trabalho, né, então, eu acredito que num momento oportuno, naquela ocasião, nós estávamos trabalhando na norma 10897, numa questão que envolvia o recebimento das instalações, né, que é a aceitação técnica dos sistemas. E minha dissertação de mestrado abordava essa questão, né, e foi até também considerada, né, as premissas desse trabalho para efeito da própria IT do Corpo de Bombeiros, a IT de chuveiros automáticos do Corpo de Bombeiros, e também acabamos tendo influência em outras normas, né, com essa abordagem na norma de hidrantes, na norma de extintores, enfim. Eu acho que essa promoção dada pelo ISB com relação ao trabalho divulgado, isso ajudou a projetar o trabalho do pesquisador Davis, o trabalho do IPT,
como pesquisa, e me fez ter um network mais amplo, né, e várias pessoas que eu já convivia na comissão de estudos desde 2013, conheceram um pouco mais do meu trabalho, conheceram um pouco mais do David, o próprio Marcelo, pelas suas palavras aí, foi bem bacana, bem generoso, enfim, eu acho que teve um conjunto de ações depois dessa publicação, muito importante e para mim muito gratificante, né? Então, o João também colocou uma coisa muito legal, que eu vou repetir também, fui muito feliz a colocação dele. Se fosse reescrever o trabalho hoje, seria uma outra abordagem. Então, nesses últimos 6 anos, né, a primeira em 2014 para 15, acho que seriam outras palavras, outros termos, outras preocupações e outros problemas para serem resolvidos. Acho que naquele momento aquele problema foi tratado e bem resolvido e ajudou a resolver outros problemas em normalizações e regulamentações, né? Então, acho que teve um bom efeito e colocando também uma outra questão, todos os trabalhos aqui, sendo os ganhadores ou sendo os que não foram primeiro colocados, mas segundo, terceiros, têm uma contribuição fundamental para melhorar a literatura em sprinklers no Brasil. Isso tem sido cada vez melhor, tem sido cada vez mais divulgado, e as universidades já têm esse livro físico, quanto os estudantes têm acesso ao meio digital. Então, para a área de segurança contra incêndio, na minha opinião, o Prêmio ISB é pioneiro e está trazendo uma contribuição muito relevante aí para o nosso país, né? Então, eu só tenho realmente a agradecer, Marcelo, e a todos aqui presentes, né? Parabenizar o Sávio, né? Daqui a pouco a gente vai falar com ele. E, Marcelo, eu quero deixar a palavra aqui para você, né? Dar sequência aí ao evento. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Davis. Para quem não conhece ainda o trabalho do Davis, ele se chama Aceitação de Sistemas de Sprinklers, que era uma proposta de como fazer, como deveria ser feita, quais os ensaios, quais os procedimentos para aceitação de um sistema de sprinklers recém-instalado. Está na biblioteca do ISB, pode ser baixado gratuitamente por qualquer um. Vamos passar agora para o Andando Mais um Ano, terceira edição do prêmio. É mais um peso pesado aí do mercado de incêndio que eu acho que quem trabalha nesse setor já ouviu falar o nome, e ele é bombeiro desde 1982, está na reserva hoje em dia, mas eu imagino que significa isso, que continua sendo bombeiro, né? Mas o Cássio Roberto Armani, ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, tem especialização na Inglaterra, no Fire Service College, tem um mestrado em habitação no IPT. Até onde eu sei, não sei se é verdade, mas eu desconfio que é palestrante brasileiro no programa principal da NFPA, no evento da NFPA, que acontece todos os anos nos Estados Unidos, fez uma palestra brilhante lá sobre o incêndio de Alemoa, há alguns anos atrás. Participa da BNT em várias comissões, foi o comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, além de ter várias outras atividades dentro do bombeiro, e eu sempre respeitei muito a Armani, porque ele sempre foi uma pessoa que valorizou muito o conhecimento e valorizou muito a ideia de que os bombeiros deveriam conhecer muito. Foi responsável pela área técnica lá por alguns anos, é professor do Mackenzie atualmente, trabalha como consultor, uma vida inteira aí mexendo com incêndio e muito bem sucedida. E o Armani foi o vencedor do terceiro prêmio, com um trabalho que eu acho que se encaixou perfeitamente nos objetivos do prêmio do ISB, que foi nós que vivemos num país que não tem informação sobre incêndio, tem muito pouca informação sobre incêndio, e o Armani fez um trabalho exatamente utilizando dados reais brasileiros sobre como é a qualidade dos sistemas de incêndio aqui em São Paulo, usando os dados do Corpo de Bombeiros nas inspeções que fazia as várias instalações. Quem quiser baixar o livro dele, Inspeção Predial de Sistemas de Chuveiros Automáticos, está lá na biblioteca do ISB, é só entrar lá e escutar. É com você, Armani.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando essa live do Instituto Sprinkler Brasil. Quase boa noite, né? Obrigado aí, inicialmente, pelas palavras do amigo Marcelo Lima, e o meu agradecimento eterno sempre ao Instituto Brasileiro Sprinkler, que vem promovendo esse prêmio e que vem fomentando o estudo, a pesquisa sobre o sistema de chuveiros automáticos em todo o Brasil. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho, que o Marcelo já até adiantou. Nós, como estávamos já com mais de 20 para 25 anos de carreira, decidimos enfrentar o mestrado lá no IPT, e uma das questões que me fez pensar sobre esse tema foi a preocupação de nós entrarmos numa edificação no Brasil, onde quer que seja, São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, qualquer lugar, qualquer estado brasileiro, e entrar num prédio que tem a falsa sensação de segurança, onde os sistemas, você pensa que estão funcionando, mas não estão. Com a experiência de bombeiros aí por 36 anos, eu participei de vários incêndios, onde depois de encerrado o combate, a gente via que o sistema não estava, de fato, funcionando. E o sistema de sprinklers, ele é geralmente utilizado em prédios com grandes áreas ou de altura elevada, onde esse sistema não pode falhar. E como bem sabe, bem já foi dito aqui pelo Marcelo Lima, infelizmente a nossa cultura não é, a nossa tradição não é de boa manutenção, não só na área de segurança contra incêndio, nas diversas áreas. Então, nós pesquisamos mais de 9.000 relatórios de vistorias técnicas do Corpo de Bombeiros na cidade de São Paulo, no ano de 2013, né, foi uma pesquisa que durou de 2014 até 2016, e naquela ocasião eu acabei chegando a 359 não conformidades que foram encontradas pelos bombeiros em prédios que possuem chuveiros automáticos, e sendo que esses chuveiros não estavam, os sprinklers não estavam funcionando adequadamente. Então, que nós fizemos um agrupamento em 48 itens, montando, transformando, criando um checklist, e depois escorremos sobre isso nesse trabalho, que eu tive a felicidade de ser premiado, e posteriormente o Corpo de Bombeiros acabou adotando esse roteiro, esse checklist, como uma peça dentro da legislação. Em 2018 passou a fazer parte de alguns roteiros de inspeção, onde os profissionais eles têm um checklist para se orientar e recolher uma RT sabendo de fato que verificaram todos aqueles pontos importantes e que todos os componentes do sistema devem estar em funcionamento adequado, né? Então, essa foi a nossa ideia. Atualmente, eu continuo lecionando, já estou na reserva, mas continuo lecionando, trabalho com inspeção predial especializada e, além disso, faço parte da ABNT, na comissão de estudo que trabalha hoje na elaboração da primeira norma brasileira sobre inspeção, teste e manutenção de sprinklers. Então, esperamos que, em breve, o Brasil tenha uma nova norma que trate desse tema tão palpitante, aí, tão importante para a comunidade técnica e para toda a população que utiliza os prédios de maior porte que recebem esse tipo de sistema, né? Eu também fiquei bastante contente porque esse trabalho ajuda na própria fiscalização que os bombeiros do Brasil todo, né, principalmente aqui em São Paulo, no caso, acabam utilizando também o roteiro como uma conferência dos sistemas que foram inspecionados. E eu gostaria de fazer um agradecimento, Marcelo, e demais colegas, né, como não poderia deixar de ser. A gente vive num país onde a educação é sempre tão questionada e apesar de tudo, todos sabem que ela é tão importante. Eu não poderia deixar de terminar minhas palavras aqui sem agradecer aos professores que me orientaram nesse trabalho que eu elaborei, que foi o professor André Scabia, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, professor de mestrado do IPT,
a professora Rosália Ono, da Universidade de São Paulo, professor Douglas Barreto, da Universidade Federal de São Carlos. Então, a esses 3 professores, mestres, doutores, eu deixo o meu agradecimento e agradeço ao ISB pela oportunidade que vem dando para tantos profissionais pesquisarem e terem os seus trabalhos publicados e um compartilhamento do conhecimento sobre sprinklers. Então, era isso. Espero que a gente continue fazendo esse trabalho maravilhoso. E muito obrigado a todos e parabéns ao Sávio, que hoje está sendo agraciado. Devolvo a palavra para o Marcelo. Obrigado, Armani. Você falou um ponto bem interessante que a gente não consegue sempre, mas quando consegue, dá muita satisfação, que é quando um dos trabalhos que ganha o prêmio do ISB, a gente sente que ele influencia legislação, influencia procedimentos, influencia normas técnicas. Então a gente vê o trabalho dele sendo importante para influenciar a 10897, que é a norma de sprinklers e os procedimentos de aceitação de sistemas. No seu caso, são dados muito reais sobre incêndio, algo que a gente não tem quase aqui no Brasil e pouco estudado. E isso aí já leva a gente para o vencedor do prêmio, que é um outro exemplo de trabalho que também serviu como modelo para que houvesse uma influência na legislação de incêndio no estado de São Paulo e, por conseguinte, no Brasil inteiro, né? O vencedor do 4º prêmio é o tenente-coronel Marcelo Alexandre Cicerelli. E é interessante que o Armani começou uma sequência que depois o Cicerelli continuou, ainda depois o próximo ainda, eu já vou falar nele, mas foram 3 anos seguidos de Bombeiro de São Paulo ganhando o prêmio. Ouvi que era marmelada para tudo quanto é lado. Não era marmelada, gente. A comissão julgadora é completamente idosa. Mas deu certo de que 3 oficiais do Bombeiro ganharam o prêmio em seguida. O coronel Cicerelli, ele hoje em dia tenente-coronel do Corpo de Bombeiro, na época era major, se não me engano, quando ganhou o prêmio. É bacharel em Direito, é engenheiro civil, trabalhou no Departamento de Prevenção do Bombeiro de São Paulo por muitos anos. Hoje em dia ele é comandante do 8º Grupamento de Bombeiros da região do ABC. E ele fez um trabalho interessante, todo mundo foi para o lado técnico nos trabalhos anteriores, e ele se fixou num assunto que é importantíssimo para a área de incêndio no Brasil, que é a questão de certificação de produto, qualidade de produto. Como é que a gente poderia ter no Brasil um sistema que garantisse o uso de equipamentos certificados? A gente sabe que a qualidade de equipamentos de incêndio tem muita coisa boa, mas muita coisa muito ruim sendo instalada por aí, e a gente precisaria de um sistema de certificação funcionando. Ainda não temos, mas isso aqui foi um belo trabalho, uma bela sugestão. Cicerelli, está com você agora. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcelo Lima, pela deferência. Parabéns pela condição aí do Instituto Sprinkler Brasil. Congratulações a todos os colegas, ganhadores de prêmios, participantes. Bom, falar um pouquinho do meu trabalho. A gente tentou, né, observando aquele modelo, né, tradicional, né, de avaliação de conformidade de metro, de certificação de produtos, sobretudo aquela que utiliza avaliação de terceira parte, ela sempre foi muito eficiente em termos de abrangência, em termos de efetividade, né? E naquela época mesmo, e acho que até hoje, o Inmetro, ele só tinha como certificação compulsória o extintor de incêndio. Sprinkler nunca foi certificado compulsoriamente, tinha só certificação voluntária que não tinha um alcance muito grande. Então, preocupado com esse problema, em especial chuveiros automáticos, mas outros equipamentos também, produtos, nós fizemos uma proposta de atuação do Corpo de Bombeiros como órgão regulador, na exigência de certificação, de avaliação de conformidade, para apoio ao Inmetro, né?
O Inmetro, ele não costumava se opor a esse tipo de iniciativa, até mesmo porque eles já reconheciam a sua deficiência regulatória, né, e fiscalizatória. O Inmetro sempre resistiu a novos pedidos de certificação. Chuveiro automático mesmo até hoje não tem uma certificação compulsória, né? E o Inmetro vem buscando, né, vinha buscando já há algum tempo um novo modelo, né, que trazia alternativas, né, para a avaliação da conformidade. E isso tudo corroborou aí em 2019 o Inmetro ele encontrou assim, guarida na nova Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874. A Lei da Liberdade Econômica, ela tem um artigo que ela fala sobre o abuso do poder regulatório, criar reserva de mercado, favorecer na regulação o grupo econômico, redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores, ou seja, restringir competição, exigir especificação técnica que não seja para o fim desejado. Tudo isso daí, o Inmetro, ele aproveitou essa nova regulamentação, essa nova lei, e ele, em 2019, em maio de 2019, ele soltou uma proposta de um novo modelo regulatório, né? Inclusive está disponível na internet esse novo modelo regulatório, para esse estudo que o Inmetro fez, né? E nesse estudo é interessante assim, como eles mudaram o enfoque, né? Eles avaliam a efetividade regulatória em termos de três itens, em três fatores: focalização, cobertura e compliance. A focalização seria qual percentual dos regulamentos e programas de avaliação da conformidade foram criados em função dos problemas regulatórios concretos, né? Então, assim, quantos problemas nós temos e quantos programas de regulação nós temos? E aí é interessante que eles concluíram que não há uma correta identificação dos problemas na área de segurança contra incêndio ou em outras áreas. Muitos programas, hoje, eles entendem que são indevidos, inclusive os extintores. Ou seja, a gente está tentando certificar outras coisas, o Inmetro hoje acha que nem precisa certificar nem extintor. Então, assim, isso daí causou uma revolução tão grande aí nessa área de regulamentação, que a gente começou a ficar bastante preocupado, né? A cobertura seria a quantidade de insumos, produtos que eles regularizam, né? Que eles regulamentam, né? E nesse estudo eles concluíram que apenas 12% dos programas levados a efeito pelo Inmetro tem guarida em problemas realmente existentes no mercado, ou seja, o Inmetro ele tem um outro enfoque para esse tipo de regulamentação. E o compliance, ele diz respeito a, vamos dizer assim, as avaliações de conformidade que eles fazem, os testes que eles levam ao laboratório, quais efetivamente atendem a conformidade ou não. E eles chegaram à conclusão que, na média, ao longo dos anos, na média, 60% atende à conformidade, ou seja, ainda tem bastante produto que é certificado, 40%, que também não atende à conformidade, ou seja, talvez a certificação também não por si só, não resolve todos os problemas, é sempre um conjunto, é sempre um sistema, né? Então, todos sabem aí que houve uma mudança no Inmetro aí, com o novo governo, né? O novo governo, ele assumiu um novo presidente do Inmetro, e eu estava vendo agora no site do Inmetro, recentemente não, essa semana aqui, até para poder dar uma notícia, né? Foi publicado no último dia 10 de junho desse mês, a portaria 212, criando um grupo de trabalho para regulamentar essa proposta que foi feita ano passado, em 2019. E a primeira reunião desse grupo de trabalho
vai ser dia 25 de junho, né? Ou foi, né? Dia 25 de junho, né? Vai ser dia 25 de junho agora. Esse grupo de trabalho, eles vão, então, verificar aí os impactos do setor produtivo, eles querem desburocratizar, regulamentar, né? Apresentar propostas diferenciadas, debater com o governo modernização, do impacto na gestão pública, e estudar novos modelos regulatórios, com base na Europa e nos Estados Unidos. E eles dizem que eles contarão com o apoio, né, com a participação do setor produtivo, da Fiesp, demais setores produtivos e das associações, né? A própria ABSPK e outras associações aí deverão ser chamadas, ou assim, devem ficar atentas para participar desses debates que vão se iniciar a partir do dia 25 de junho próximo, né? Então, dessa forma, como os demais colegas também falaram, né, o meu tema também ficou em aberto. Talvez, se eu fosse escrever hoje, a gente já teria que se readequar a essa nova regulamentação, a nova lei da liberdade econômica, verificar qual é a linha, né, de atuação, porque como a proposta inicial seria do Corpo de Bombeiros exigir a certificação, a lei da liberdade econômica já traz um óbice para isso, né? E acho que a tendência que a gente tem percebido aí não é mais aquela certificação compulsória de terceira parte, né, que traz um custo elevado para a empresa, mas algo parecido com a certificação de primeira parte, uma declaração da empresa, algo que seja regulamentado pelo próprio mercado, com menos interferência do Estado. Então, eu acho que o tema está em aberto, e o Instituto Sprinkler Brasil e a área de segurança contra incêndio tem que ficar atenta aí para essa atividade, para essa área. Muito obrigado, Marcelo Lima. Desculpe ter falado para mais, eu só queria trazer essa notícia aí como é que está a situação do Inmetro aí atualmente, e um bom evento a todos. Muito obrigado. Obrigado, Cicilele. Para mim, isso que você falou é novidade. Essa última informação sobre esse grupo de trabalho, eu acho que todo mundo que está na área tem que dar uma olhada aí, ver o que está sendo feito para tentar acompanhar e tentar dar alguma sugestão. Vamos seguindo. Passamos agora para o capitão Samuel Andrade, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Andrade, de todas as pessoas aqui, foi o primeiro que eu não conhecia antes de concorrer ao prêmio. Todo mundo já tinha contato de alguma maneira, mas o Andrade foi uma novidade. Capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, bacharel de Direito, engenheiro ambiental, um grande especialista na legislação que trata de líquidos inflamáveis e líquidos perigosos, tem uma atuação contínua na NBR 1505, que é a norma de líquidos inflamáveis, conhece profundamente a NFPA 30, espero que conheça profundamente o datasheet 729, acho que já teve a oportunidade de acompanhar. É o responsável pela IT 25 no Corpo de Bombeiros, se não estou enganado, se me corrige. E ele tem uma grande qualidade. Quando eu pedi a todos os autores, por favor, vamos fazer uma revisão do livro, fazer uma segunda edição revisada e aumentada, e ampliada e atualizada, o Samuel de Andrade foi o único que não reclamou da tarefa e entregou no prazo. Isso aí foi importantíssimo. Vocês agora, quando baixarem o livro dele, já vão ter o trabalho dele atualizado para os últimos eventos que aconteceram nessa área de líquidos inflamáveis. Capitão Andrade, pode falar você. Marcelo, muito obrigado pelas palavras. Fico feliz aí em poder fazer parte do grupo aqui que recebeu o prêmio.
O meu trabalho, na verdade, ele nasceu de um estudo que nós estávamos fazendo na 2017, da IT25. Então, nós estamos estudando a IT25 de 2011 para poder fazer uma nova norma. Até por determinação da época, o Coronel Armani era o comandante do Corpo de Bombeiros, ele sugeriu que a gente adotasse a NBR 17505 como IT25 do Corpo de Bombeiros, e somente referenciasse essa norma. Quando nós começamos a estudar essa norma, nós acabamos percebendo que ela tinha uma série de erros e uma série de divergências em relação à NFPA 30, principalmente na parte 1. Então, quando a gente tentava seguir as partes da NBR 17505, a parte 4 em especial, a gente não conseguia ter detalhes exatos do projeto. Haviam muitas lacunas. E é uma norma de difícil compreensão também. Então, com base nesse estudo que a gente fez, nessa percepção de dificuldade de entendimento da NBR 17505 por parte da grande maioria dos projetistas e por parte do pessoal nosso do Corpo de Bombeiros, e eu havia conhecido recentemente o trabalho do Instituto Sprinkler Brasil, através dos trabalhos dos colegas que haviam vencido nos anos anteriores, surgiu a ideia de compilar todo o estudo que a gente estava fazendo em relação ao 17505 em um trabalho a ser apresentado no mundo. Então, diferente dos colegas, ou talvez somente o João lá, que escreveu um trabalho para o Instituto em si, para participar, eu acabei escrevendo com o objetivo de participar do prêmio e diagnosticando esse estudo que a gente já tinha feito a respeito da IT 25 2018, que seria a versão que seria publicada na sequência. Acabamos publicando, então, a IT 25 2018, já com algumas correções da NBR 17505 em relação à NFPA 30. Ainda ficaram algumas lacunas que a gente tentou melhorar em uma nova versão que foi publicada em 2019, da IT 25 de São Paulo. Essa versão da IT 25 2019 já foi adotada por alguns estados no Brasil como padrão. Nós estamos terminando uma nova revisão que vai ser publicada, com uma errata, na verdade, com alguns detalhes. E todo esse trabalho motivou também a comissão de revisão da NBR 17505 a iniciar um trabalho que deve começar agora no segundo semestre de 2020, para a revisão da parte 4 da NBR 17505. Então, para que a gente tente adequar ela e tornar o texto um pouco mais simples e palatável a projetista, instaladores e afins. Então, o trabalho do ISBE acabou contribuindo muito para essa conscientização do problema e uma maior aceitação do público todo em relação à necessidade de melhoria do conhecimento nessa área. Então, fico muito feliz de poder ter contribuído com esse passo aí da legislação e de todo o conhecimento que as pessoas tiveram depois disso. E espero que os demais trabalhos que vão vir adiante continuem trabalhando. Já de antemão, gostaria de parabenizar o Sávio. Eu não tive tempo de ler o trabalho dele como um todo, mas dei uma olhada na maioria dos capítulos e por cima. E é um trabalho bom, sim, para a lacuna, a gente ter alguma informação a respeito do uso do Sprinkler para edificações históricas e a sua opção, inclusive, de uso da rede pública e viabilidade desse processo também é muito interessante. Então, parabéns. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e um abraço a todos. Obrigado. Novamente, o fato de um trabalho publicado pelo ISBE ter impacto direto na normalização e diretamente na legislação é um fator de realmente orgulho para todos nós, e é sempre um objetivo que a gente tem de conseguir contribuir para melhorar a situação efetivamente como está acontecendo.
O sexto prêmio, infelizmente, é o único vencedor. Acho que alguém está com o microfone aberto aí, se pudesse fechar. O sexto prêmio, infelizmente, o Aderson Guimarães Pereira não pôde estar presente, ele está dando aula nesse momento, ele não pôde se juntar a nós. O Aderson escreveu, ganhou o prêmio no ano passado. Interessante, vocês veem como o tema pode variar. Ele foi para um lado que é um lado que trata de princípios básicos para o cálculo de sistema de sprinklers. O João comentou lá no início, a coisa que as pessoas mais querem saber como é que calcula o sistema. Apesar de concordar com ele que o sistema não é importante, tem que entender o que se está querendo fazer com esse cálculo, mas esse tipo de publicação também faz parte do nosso objetivo, que é tratar dos assuntos básicos referentes a sistemas de sprinkler. E o interessante, se a gente for olhar quais são os best-sellers, que não são best-sellers porque não são vendidos, mas são gratuitos, mas os livros mais procurados que nós temos, sem dúvida, o livro do Samuel de Andrade sobre líquidos inflamáveis, o livro do João sobre dúvidas na hora do projeto e o livro do Aderson sobre princípios básicos, o que para mim indica muito claramente que tem uma necessidade enorme de informação básica sobre sistemas de sprinklers. Então, a pena que o Aderson não pôde vir, mas está registrado. Antes de passar para o Sábio, eu queria mencionar alguns nomes, porque todos os anos, quando a gente sente que tem trabalhos que são de qualidade, são de uma ótima qualidade, nós, além do vencedor, nós também premiamos com a menção honrosa. E ao longo dos anos, vários desses livros, desses trabalhos foram publicados, estão disponíveis também na biblioteca do ISB. Eu queria citar aqui os nomes, porque eu acho justo falar do Bruno Policarpo Palmeirim Dias, do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, que escreveu lá para trás, na segunda edição do prêmio, um livro sobre simulação de incêndios por fluido dinâmica computacional. O grupo das 4 de Belo Horizonte, Marielle, Aline, Thais e Thaisa, que fizeram um livro também básico sobre sprinklers, mas quando eu falo básico não é de maneira nenhuma para diminuir o trabalho. Importantíssimo, sobre instalação de dimensionamento de sprinklers, que é um livro que conseguiu juntar toda a experiência delas como projetistas, que são, para como fazer projetos de sprinklers. Depois a Larissa... O interessante aqui é o seguinte, um é do Rio de Janeiro, as engenheiras são de Belo Horizonte, depois veio a engenheira de Curitiba, Larissa Jagnes, eu não sei se eu pronuncio certo, que fez um estudo sobre a escolha de fatores de vazão no sistema de chuveiros automáticos. E ele é o chefe de gerência de normas e cadastro do Corpo de Bombeiro do Espírito Santo, tá? Junto com o Sábio também coautor do trabalho é o Donadi, também é capitão do Corpo de Bombeiro do Espírito Santo, engenheiro do trabalho pós-graduado e trabalha em gerência de recursos humanos do Corpo de Bombeiro do Espírito Santo e trabalhou por 6 anos na área na atividade. Você viu que o pessoal que veio antes de você é um pessoal, como eu gosto de dizer, forma o panteão aí da proteção contra incêndio no Brasil. O Davis gostou do termo. Bem-vindo aí, qualificado e parabéns por esse trabalho. Como eu falei, foi uma decisão unânime da comissão julgadora. E ficou em dúvida que foi o trabalho que mereceu ganhar. É com você, então. Pessoal, boa tarde, boa noite, né? A gente já está entrando às 18 horas. Inicialmente, eu queria agradecer a pessoa que me acompanhou para fazer esse trabalho, que foi o capitão Daniel Alves Andonati, que também pertence na mesma turma, uma capitão bandeira de Brasília.
Queria agradecer também ao professor Ivo Falcão, do Instituto Federal da Bahia, que foi meu orientador, pessoa exemplar, pessoa que faz também parte desse prêmio. Queria agradecer ao professor João, incomodei ele um pouco, foi meu orientador, e nos momentos que eu achava que eu dava aquela travada, ele conseguia, de uma forma ou de outra, me colocar no eixo dos trilhos para continuar com o trabalho. Queria agradecer também ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Sem essa instituição, eu não estaria lá em Salvador, tendo a oportunidade de fazer uma pós-graduação e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de conhecer um dos sítios, né, históricos, um dos maiores sítios históricos do Brasil, né, onde que eu pude, né, realizar esse estudo in loco sobre os museus. Queria agradecer também ao Instituto Sprinkler Brasil pela oportunidade e no momento que eu escolhi o tema de Sprinkler, eu pensei exatamente fazer um bom trabalho para concorrer a esse prêmio. Então, é interessante falar como que um prêmio motiva, né, os estudantes ou as pessoas que estão na cadeira acadêmica a buscar fazer um trabalho bom para ser reconhecido, né? Pelo fato de eu trabalhar 15 anos no setor de atividade técnica, né, desde 2005, quando eu cheguei aspirante da Academia de Bombeiro Militar de Brasília, eu continuo trabalhando no setor de atividade técnica. Então, eu gosto de estudar muitos assuntos na área de serviço técnico e eu acho que esse prêmio, ele me congratula, né, na área de prevenção contra incêndio. Falando um pouco sobre o trabalho, né, o trabalho, ele na verdade, ele buscou fazer uma verificação das redes públicas. Isso, claro, foi local em Salvador, mas isso também pode ser extrapolado para outras cidades, aonde que a gente fez uma avaliação hidráulica, com também uma avaliação, claro, essa avaliação hidráulica, a gente precisou do subsídio da concessionária de abastecimento de água, que foi a Embasa, né, empresa baiana de abastecimento de água de Salvador. E com essas informações, a gente teve a ideia, né, de tentar verificar se existia a possibilidade do sistema de abastecimento de água, pelo menos ali da cidade de Salvador, no entorno de Pelourinho, abastecer o sistema de chuveiros automáticos, né? A primeira pergunta que me veio foi a seguinte: será que o sistema, será que a rede pública, ela é confiável? Essa foi a minha primeira pergunta. Eu precisava comprovar isso, né? A gente teve informações e dados da Embasa, onde mostrou que, baseado nos tempos que existe a falta d'água, que isso é corriqueiro no Brasil, pelo menos ali em Salvador, a gente mostrou que o percentual de falha extrapolado a qualquer tempo é em torno de 0,01%. Então, existe sim a possibilidade de não ter água caso o reservatório, caso a rede venha a falhar, ou venha a falhar por que motivo? Venha a falhar por manutenção preventiva ou corretiva, né? Mas esse percentual é muito baixo. Essa foi a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta foi quanto à questão hidráulica. Será que essa rede, né, ela oferece a demanda de água, como também a demanda de pressão suficiente para atender uma característica de uma edificação tão hoje prejudicada, que são os museus? A gente está tendo incêndios rotineiros no Brasil, destruições de patrimônios, onde que a gente não toma atitude, a gente não faz nada, né? Semana passada mesmo a gente teve um incêndio no Museu de História Natural da UFMG, se eu não me engano, né? E a gente fica se perguntando, né, será que a gente tem que... O que a gente pode fazer? Então, o trabalho ele veio, né, trazer uma alternativa, uma possibilidade.
né? A gente sabe também que boa parte dos museus no Brasil, eles ficam instalados em edificações históricas. Então, são edificações que a gente tem uma grande dificuldade de realizar adaptações nessas edificações, né? Então, às vezes, a gente não consegue, por exemplo, inserir um reservatório técnico, um reservatório de água, uma RTI. Porque se a gente for trabalhar com risco leve, a gente vai ter 22 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, e isso vai depender, claro, da distribuição da área mais desfavorável, né, que é a área de operação do sistema. E, da mesma forma, a gente precisa de espaço para ter esse reservatório, como também a gente precisa de espaço para ter a nossa casa de bombas. E neste trabalho, então, foi isso que a gente fez. A gente verificou o que a rede pública estava oferecendo, né? Claro que nem toda a rede pública vai conseguir oferecer a demanda de água suficiente para atender o sistema de sprinkler. Nas 3 edificações estudadas, né, tanto a Fundação Jorge Amado, como também Solar Ferrão, como Memorial, como o Palacete das Artes, a gente tinha tubulações na frente dessas edificações com 150, 150 e 200 milímetros. Ou seja, tubulações foi o menor valor, isso no ponto de maior consumo da região, a gente teve vazões ali em torno de 1.200 litros. E para o sistema de risco leve, a gente observa que com 600, 700 litros, isso, claro, se a gente não conjugar com o sistema de hidrantes, a gente consegue atender essa demanda, né? E foi feito isso, a gente fez os projetos de sprinkler das 3 edificações, fizemos essa interligação baseado na NFPA 24, né, que decifra muito bem e fala como deve ser feita essa interligação, com o objetivo também de não existir a contaminação da própria rede pública. Então, existem algumas válvulas específicas. E a gente observou o seguinte, que para esses 3 casos, a vazão foi suficiente, contudo, a pressão não foi suficiente, né? Sim, mas e aí? A gente vai inviabilizar a possibilidade de fazer uma interligação por não ter pressão? Não, é só instalar um recalque privado, existe sim essa possibilidade de instalar um recalque privado. Claro que hoje as concessionárias, né, hoje boa parte das concessionárias não aceitam essa interligação, e esse trabalho vem para a gente discutir, né? Por que não aceitar? Porque a concessionária não pode aceitar em uma situação especial, como também ainda mais para essas edificações do tipo museus, edificações históricas, se a gente for extrapolar um pouquinho, meu objetivo foi focar exatamente os museus, mas por que também as concessionárias não aceitaram essa interligação, caso a gente não tenha pressão suficiente, para que a gente realize um recálculo privado, se a gente, claro, tiver esse fornecimento de vazão suficiente pela concessionária. Então, o trabalho, basicamente, ele abrangeu isso, e nessas 3 edificações estudadas, a gente conseguiu o êxito, né, de realizar o recálculo privado e atender a demanda da NBR 10897. Basicamente, o trabalho foi esse, né, agradecer o Instituto Sprinkler Brasil pela oportunidade de estar aqui recebendo esse prêmio, juntamente com o capitão Zandonati. E estamos à disposição, né, aqui do Corpo de Bombeiros. Então, esse prêmio teve um pé lá na Bahia, mas é um prêmio aqui do nosso Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo também. Um abraço a todos e agradeço. Muito obrigado, Sávio. Eu gosto muito da ideia desse trabalho, porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, muita coisa já foi feita em termos de pesquisa fora do Brasil. E a gente, porque não tem pesquisa aqui no Brasil, a gente pega essas informações e coloca nas nossas normas, coloca na regulamentação, mas a gente tem problemas que são nossos, que precisam ser estudados. Essa questão da alimentação da rede pública,
Por que que não se usa? Não se usa porque a gente tradicionalmente tem um problema de uma infraestrutura ainda insuficiente. Então, você é de que você nunca vai poder usar isso. Não é verdade. Um dia a gente tem que chegar ao ponto de poder usar essa infraestrutura. E esse tipo de trabalho eu acho sensacional porque começa a levantar a lebre para pessoas que só imaginam que incêndio tem que ser feito com a bomba e com um tanque, ou com um tanque elevado. E não sabe que em grande parte do mundo paga-se muito menos para ter um sistema instalado, porque você usa a rede pública para alimentar o seu sistema. Então, o seu trabalho, como eu disse, foi muito bem visto pela comissão de pontos importantíssimos e convido todo mundo a partir de hoje vai saber quem acha o trabalho e que sirva como exemplo os próximos inscritos do prêmio aí. Vamos pensar fora da caixinha um pouquinho, vamos pensar um pouquinho diferente. Será que nós temos questões aqui que a gente pode tratar de outra maneira? Eu acho que essa é a do prêmio. Acho que é importante a gente pensar e refletir sobre o assunto. Então, parabéns. Eu gostaria de lembrar o prêmio ISB. Comum, sempre diz que o melhor prêmio que existe é ter o seu publicado e distribuído. Mas vamos lembrar que, além do livro publicado, o Instituto leva o autor para os Estados Unidos, um laboratório de pesquisa de incêndio da Global. Tivemos um problema técnico grave aí que apagou todo mundo aqui. Eu realmente não sei onde que eu parei. Eu vou só agradecer a todos que permaneceram até agora. Terminado falando o seguinte: a gente sempre que tem essa cerimônia do ISB ao vivo, a gente faz um coquetel depois e passa lá um tempo conversando e trocando ideias. Online fica difícil, então nós vamos abrir uma sala no Zoom, que eu não sei se vocês, pelo chat do Facebook, vocês devem ter recebido o link. Quem quiser continuar a conversa com os ganhadores e outras pessoas que estavam assistindo o prêmio, por favor, entrem nesse link do Zoom e vamos continuar daí. Agradeço a todo mundo pela presença, muito obrigado. Espero que os problemas técnicos não tenham sido tão ruins que impediram de vocês de assistir a maior parte do evento. Tá? Muito obrigado, espero que no ano que vem a gente esteja ao vivo, a gente possa se cumprimentar, se abraçar e tomar uma cerveja juntos. Tá? Um abraço.